Mateus, capítulo 9. A cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é o mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus, versículo 9. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado sobre o jejum, versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos e João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O poder sobre a doença e a morte, versículo 18. Dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo alvoroçado, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos, versículo 27. E partiu Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, Jesus, e disse-lhe: Crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus advertiu-os, dizendo: Olhai que ninguém
o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. A cura de um mudo, versículo 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio. Falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, e poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros